Queridos, para a gente ganhar tempo, abram comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14, por favor. Segundo livro de Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Quem for achando, pode ficando de pé junto comigo e fazendo aquele barulho de crente maravilhoso. Aleluia, coisa boa. Amém? Diz o seguinte, versículo 14. Ora, Eliseu já estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvando sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele ele golpeou o chão 3 vezes e parou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruir completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite, pedimos que a sua presença continue no nosso meio, que os nossos corações sejam abertos para a tua palavra, nos visita um pouco mais, Senhor Jesus, nós queremos e ansiamos a sua presença, realiza a sua vontade essa noite, em nome de Jesus, amém e amém, queridos, pode sentar, cumprimentando aquele irmão, né, maravilhoso do lado, deixa eu só mexer aqui, me organizar, gente, rapidinho. Pronto. Queridos, eu sempre li essa passagem e eu brinquei com a Bebel mais cedo, quando eu falei para ela a passagem, né? Eu nunca entendi muito. Porque Eliseu, nessa passagem, me parece muito. Eu não sei, eu não sei a palavra usar, ele me parece muito rígido. Eu falei com a Bebel, amor, porque se eu fosse Joás e o profeta me mandasse atirar uma flecha no chão, que é algo diferente, né? Eu acho que eu também atiraria, não sei, uma vez a flecha e eu olharia para ele, para esperar alguma coisa. Mas eu acho que a gente consegue entender bem a passagem, se a gente entender um pouco o contexto e um pouco quem é o Eliseu. Eliseu aqui, o último versículo que a gente não leu, o versículo 20, fala da morte de Eliseu. Eliseu foi um profeta que assumiu a liderança profética em Israel logo após a partida de Elias. E é interessante que aqui na passagem ele já parece ser um Eliseu bem cansado. Alguns estudiosos dizem que ele tinha por volta dos 80 a 90 anos. E é um encontro interessante, porque Jeoás, rei de Israel, já sabendo que o seu profeta, muito usado pelo Senhor Deus, está perto de partir, decide visitar Eliseu. Então Jeoás mostra ser um rei piedoso. Assim. Ele acredita no profeta, ele acredita em Deus, ele acredita na unção e tudo que nós acreditamos também, ele acredita. Ele chega até Elias e saúda Eliseu, com algo que fazia sentido para Eliseu. Ele falou: meu pai, tu és como os carros de Israel e os cavaleiros. Ele reconhecendo a importância de Eliseu para aquele momento, como se fosse uma locomotiva, como se fosse um exército da parte de Deus, ele reconhecia a importância de Eliseu. Só que a história continua e é muito interessante porque ele abre, atira a flecha pela janela, há uma movimentação profética, Eliseu fala o que aquilo significa, é a vitória, tal. Continuando, ele pede, agora o profeta pede para o rei falar, atira no chão. Ele atira 3 vezes e Eliseu fica indignado. E fala, ei, você tinha que atirar 5 ou 6 vezes, não 3. Imagina um velhinho nesse momento agora, bem bravo, assim, os seus 90 anos, ele bravo da conta. E é muito interessante porque quando a gente percebe que ele atira somente 3 vezes e há essa indignação em Eliseu, a primeira pergunta que me surge lendo o texto é:
Eu até anotei para falar para os irmãos. Quem determina a quantidade de vitória que eu e você teremos na vida? Porque alguns irmãos acreditam que já está tudo escrito. Deus já escreveu, ele já determinou. Eu até brinquei com a Bebel. A teologia do Tiaguinho, lembra? Eu anotei uma passagem da música que diz assim: é Deus que escolhe quem vai se dar bem. A caminhada é igual, mas é Deus que escolhe quem vai se dar bem. E algumas pessoas já ficam conformadas nesse entendimento. Deus já escolheu, não sei o que vai ser da minha vida, tá bom. Há um certo conformismo de algumas pessoas, enquanto outras pessoas são mais inconformadas. O texto dá a entender de uma oportunidade que o Senhor Deus estava dando ao rei de Israel e ele se conformou. Ele, sabendo que era um homem de Deus, que ele estava encontrando um profeta, ele talvez foi com uma certa honra e respeito, mas havia ele estava conformado. Por quê? Porque é interessante quando a gente lê a história que Joás, ele parece ser um rei que está conformado com a situação. Só que Eliseu, quando você lê a história de Eliseu, ele é o oposto. Ele é o inconformado. E parece que Deus na Bíblia ele tem um certo apreço por pessoas que não se conformam muito com a sua situação atual. Vamos entender um pouquinho quem é Eliseu. A Bíblia fala que Elias, que era um profeta, com todo respeito, assustador, descia fogo no céu, ele por intervenção divina, correu por 40 dias sem comer nada, sem beber nada, correu mais rápido que os cavalos do rei, de Acabe. Elias era tremendo. Só que no final da vida de Elias, ele pede aposentadoria para o Senhor Deus. Ele fala: Deus, já está bom, já estou cansado, é melhor o Senhor levantar outro, já deu, já está bom, já, já chega, assim, para mim já finalizei. E é interessante que Deus aceita a aposentadoria de Elias, mas ele dá uma missão para Elias. Ele fala: Elias, antes de você se aposentar, vamos fazer o seguinte: você vai ungir fulano de tal como rei, Ciclano como sacerdote e Eliseu como profeta em seu lugar. É a primeira vez que aparece essa referência e a única na Bíblia, profeta em seu lugar. Só que é interessante que Elias nem unge o rei, nem unge o sacerdote. Ele vai direto para Eliseu. E ele encontra em 1 Reis, não precisa abrir, capítulo 19, a Bíblia fala que ele encontra Eliseu, e Eliseu está no campo arando com juntas de boi. Havia bastante boi, digamos assim, né? E isso dá a entender que Eliseu era alguém de posse, era alguém que tinha recursos. E a Bíblia fala que Elias, passando por Eliseu, ele tira a capa e joga em Eliseu, e Eliseu entendeu aquilo como uma convocação para o discipulado. A Bíblia fala que Eliseu pega os seus bois, na visão espiritual de algumas pessoas, ele faz um sacrifício, mata os bois, pega a carroça de madeira, quebra, faz uma fogueira, nos mais espirituais, um sacrifício, nos menos espirituais, ele faz uma churrascada, chama os servos da galera que ele tinha ali, matou o boi, fez um churrasco, todo mundo comeu. Mas é interessante, Eliseu está falando para Elias, simbolicamente, estou queimando o meu passado, daqui para frente é só para frente. Não tem para onde voltar. Eu poderia, talvez eu sou alguém de recursos, de posse, mas eu estou entregando as minhas posses, o meu recurso. Se Deus está me chamando para o profético, eu vou corresponder com Ele e vou aceitar o chamado e vou corresponder à altura com empolgação e entusiasmo e vou seguir esse Deus maravilhoso. O texto fala, biblicamente, que Elias não tinha só Eliseu como discípulo. Elias tinha alguns discípulos, conhecidos como os discípulos dos profetas. E é interessante que Eliseu parecia ser o mais fominha, irmão. Sabe aquele que não se conforma muito, quer ser mais proativo, quer apresentar, quer mostrar que quer herdar talvez essa unção, essa fome, esse anseio por Deus. E o texto de 2 Coríntios fala que Eliseu pegou uma bolsinha de couro, botou água, e sempre que Elias se sujava, Eliseu aparecia de repente e falava: Elias, posso limpar sua mão? Ah, tá bom, limpa aí, Eliseu. E os seus pés? Seus pés estão sujos. Quer que eu limpe os pés também? Vamos limpar os pés. Elias é esse camarada. É interessante porque, perdão, Eliseu. Eu vou confundir a pregação inteira, irmão, me ajuda.
Eliseu é esse camarada, está empolgado. E é muito legal, por quê? Porque quando a gente vê figuras bíblicas muito icônicas, assim, muito poderosas como Moisés, quando Deus levanta alguém para vir ao lugar de Moisés como Josué, parece que ele tem que empolgar Josué. Fala, Josué é um homem forte e corajoso, continua, eu sou contigo, do jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você, vamos avançar. Ele tem que pilhar Josué, para Josué continuar. Eliseu não aparece isso. Deus não precisa pilhar o garoto. O garoto já está pilhado demais, empolgado, ele está inconformado com talvez a situação de vida dele. Eu era rico, mas não é tão importante, Deus me chamou para uma grande obra, vou corresponder à altura. E é muito interessante pregar isso no culto dos jovens, né? Porque às vezes parece que nos falta um pouco desse inconformismo, dessa empolgação pelas coisas de Deus. E a história de Eliseu continua. E é muito legal. Eliseu é esse cara, tá, tudo bem, chega no final. No final da vida de Elias, Elias e todo mundo, em 2 Reis, todo mundo sabe que Elias vai ser tomado. Todo mundo sabe que Elias vai ser levado pelo Senhor. E a Bíblia fala que os outros discípulos dos profetas chegam para Eliseu e falam: Eliseu, tu tá ligado, na versão da Bíblia de amanhã, Igão, tu tá ligado que o teu mestre vai ser levado, né? Não, tô ligado, tô sabendo, mas deixa quieto. Eu tô com ele, eu tô com ele, tô com ele. Aí vem outra, Eliseu, sabe que Deus vai tomar Elias por esses dias agora. Não quero saber disso, eu tô com ele, eu tô com ele. Elias chega para Eliseu e fala Eliseu, o que você quer? Porque eu tenho que ir até Betel. Deus me mandou até Betel e Eliseu com ele lá responde: tão certo como vive o Senhor, meu Deus, o seu Deus, eu irei contigo e não vou te abandonar. O garoto está entusiasmado, está empolgado, está inconformado, quer seguir. Tão certo como vive o Senhor, eu sou contigo e não vou te abandonar, não, eu irei aonde tu fores. Tá bom, Eliseu, vem comigo. E Elias chega a Betel e continua a história. E agora Elias fala para Eliseu: Eliseu, Deus me mandou até Jericó, tal, fica aqui. E Eliseu: não, tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo, eu estou contigo, o seu Deus é meu Deus. E, ai meu Deus, imagina esse garoto, né? Perturbando o profeta mais velho. E ele, empolgado, ele: não vou te deixar. Tá percebendo? Parece uma ele está com fome de algo mais. Eu não vou abandonar. Eu vou lutar. Aquilo que eu sonhei, que eu desejei, eu vou agarrar. O que Eliseu está querendo? Ele está querendo alguma coisa que ele ainda não falou para Elias. Tudo bem. Elias chega em Jericó e fala novamente para o garoto: Eliseu, Deus me mandou para o Jordão agora. Deixa eu ir para o Jordão? Fica aqui. E Eliseu: não. Tão certo como vive o Senhor. E aí eu brinquei com a Bebel, que eu já imagino Elias nesse momento resmungando já. Tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo. O garoto fala isso toda hora. E ele está lá, não desiste, não larga o osso, né, digamos assim. E ele empolgado atrás de Elias. E Elias finalmente pergunta: garoto, o que você quer? O que você quer? E Eliseu responde: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. Não é do Espírito Santo que ele quer porção. A gente não aguenta um. Eu quero porção dobrada da capacitação que está sobre a sua vida. O texto não dá muito a entender que Elias ficou empolgado, não. Ele dura coisa você pediu, Eliseu. E Elias joga a bola para Deus. Se você me vê, Eliseu, quando eu for tomado, é que Deus aceitou o seu pedido. Se você não me vê, aí é com ele, é você e ele, eu não tenho muita coisa a ver com isso. E a história continua, a Bíblia fala que eles chegam no Jordão, Elias tira a capa. Eu falo para a Bebel, às vezes a gente não entra muito na história, a gente às vezes lê o texto de maneira muito, muito seca. Elias tira a capa, bate a capa no Jordão, a Bíblia fala que o Jordão abre, e passa somente Elias e Eliseu. Eu sou Eliseu, desculpa, irmão. Eu passo o Jordão assim, ó. Uau!
Uou, né? Deus, e se tivesse como tirar selfie? Como seria a selfie? Eu não sei. Loucura. E passa, e a Bíblia continua e fala que veio carruagem de fogo, separou os dois, um redemoinho, levou Elias e Eliseu, vendo tudo aquilo, ele grita: meu pai, carros e cavalos de Israel e seus cavaleiros. O texto continua e fala que a capa de Elias cai sobre Eliseu. Eliseu pega a capa. A primeira coisa que Eliseu faz, olha um coração que quer experimentar alguma coisa. Ele pega a capa, enrola a capa na mão, voltando pelo caminho, eu imagino ele pensando: é ruim que eu vou nadar nesse Jordão. Já vinha andando no seco, vou voltar nadando nem a pau. Bate no Jordão e grita: onde está o Deus de Elias? E a Bíblia fala que o Jordão abre novamente e ele passa a seco. É como se ele falasse: agora é minha vez. Se a geração anterior viveu determinadas coisas, agora é minha vez de abraçar isso e levar avante essa comissão profética. Se a geração anterior viveu coisas grandes em Deus, coisas profundas em Deus, é hora da minha geração abraçar isso e avançar também. E é muito interessante, a Bíblia, o texto parece dar a entender que Deus gosta desses camaradas que não são muito conformados com a situação. Um outro ser, uma outra pessoa inconformada, em Juízes capítulo 6, não precisa abrir, é uma história muito engraçada inicial de Gideão. A Bíblia fala que Gideão, eu já olhando para vocês é muito bom. O texto fala que Gideão está malhando trigo no lagar. O que isso significa? Lagar é lugar de fazer uva, lugar de prensar, você joga a uva lá, pisa, aquela coisa toda. E Gideão está malhando trigo, ele não está fazendo vinho, ele está fazendo pão. Pelo jeito que ele responde, ele parece estar irritado. Ele está fazendo pão lá no lagar. Aí a Bíblia fala que um anjo do Senhor aparece a Gideão. Eu imagino, Igor, imagino que ele não viu que era um anjo do Senhor. Eu imagino que ele respondeu assim de bate-pronto. O anjo do Senhor aparece a Gideão e fala: homem valente, né? O Senhor é contigo. E Gideão, com todo respeito, resmunga, irmão. Ele responde: o Senhor é comigo. Eu aqui, cadê o Deus dos meus pais? Cadê esse Deus tão poderoso que abre o mar, que ressuscita morto, que cerra os céus, que some com chuva? Onde é que está? Eu aqui, escravo, na minha própria terra. Cadê esse Deus dos meus pais? E é engraçado, ele parece ser meio grosso com o anjo. Não sei se alguém já viu um anjo, mas imagino que você vê ou eu, a gente não vai ser grosso. E ele é grosso com o anjo. Cadê o Deus do meu pai? Eu brinco, até anotei. Cadê o sobrenatural? Ele é escravo no momento. Ele está malhando trigo no lagar com medo do povo que estava escravizando Israel naquele período. Ele está lá indignado com ele mesmo. Eu escuto meu pai, meu avô contando história de Deus, de pragas no Egito, de Deus abrindo o mar vermelho, de criança crescendo com a roupa crescendo no corpo, maná todo dia, e eu escravo aqui. E eu malhando trigo no lagar aqui. Cadê? Cadê o Deus dos meus pais? O Senhor é comigo. O Senhor é comigo, eu aqui escravo. Vendo nada, não vendo nada, não escutando nada, não experimentando nada. É engraçado que o anjo vira para ele e responde: vai nessa tua força, Gideão. Interessante. Nessa tua força. Tem alguém indignado. Tem alguém que não está aceitando o que está vivendo. Tem alguém que está vivendo algo, está incomodando porque ele sabe do Deus dele e está indignado. O anjo chega e pilha mais Gideão. Vai nessa tua força, Gideão. Agora pensa na minha e na sua vida, irmão, com todo respeito. A gente serve um Deus poderoso? Sim ou não? Amém. Criador dos céus e da terra? Sim ou não? Que cura enfermos? Sim ou não? Que fala, quando Paulo vai falar em Corinto, ele fala assim: irmãos, vocês antes eram judeus, eram gentios, perdão, e serviam a Deus mudo. Olha só a diferença, deuses mudo. E agora vocês servem a um Deus que não é mudo, é um Deus que fala. Então ele fala, sim ou não? Sim.
Aí a pergunta é: você tem visto intervenções da parte de Deus na sua vida? Deus curar, de Deus falar, Deus profetizar, Deus guiar os próximos passos, os próximos dias na sua vida? Você tem provado intervenção da parte dele? Você tem ouvido? É um Deus que fala. Já ouviu ele falar? Audivelmente, Igor? Talvez sim, talvez não. Talvez seja um direcionamento interior, um testemunho interior. Não vai por aí, vem por acá, vem por aqui. Né? Sai dessa rota, vai por outro lado. Isaías, o profeta, falou que haveria um caminho santo diante da gente e uma voz que falaria por detrás de nós: não vai por aqui, não vai por ali, segue aqui. Isaías está prometendo um guia. Ele está falando: mas você tem experimentado? Ah, Igor, não tenho experimentado muito, não. E está conformado em não experimentar? Em servir um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, e não experimentar nada? Eu brincando com um amigo, eu falei com ele que ele era de uma outra religião antes de se converter. E ele falou: Igor, na minha casa era um centro. Eu vou preservar a religião, porque a gente está sendo filmado. E uma vez, quando eu era garoto, eu fiquei uma semana sendo oferecido. Pô, uma semana? Como assim? Eu fiquei deitado lá e eu só acordava, às vezes comia um resto de comida que estava ao redor de mim. Eu falei: uma semana, 7 dias, assim, direto? Ele: 7 dias. Não é possível, 7 dias? 7 dias, fiquei lá para ter uma nova experiência, para ser abençoado, alguma coisa assim. Aí eu falei: Deus nunca me pediu 7 dias para eu fazer alguma coisa assim. Tem gente se dedicando de uma. Meu irmão, se você levantar de manhã às 5 da manhã, nesse frio que está hoje, 16 graus para carioca, subir o alto da Boa Vista, tu vai ver gente no meio da rua, em determinada parte do alto, fazendo as suas devoções, as suas crenças que eles acreditam. Mas eles estão lá. Eu e você, às vezes, para vir às 10, não é vir às 6, vir às 10, não é uma chamada, eu não estou chamando a atenção. Não, não é contra os irmãos o inconforme, eu estou inconformado comigo. Às vezes, para vir às 10, a gente vem em câmera lenta, assim, né? Download da alma. Por que os livros? Por que indicação de livro? Porque durante 2000 anos de história cristã, homens e mulheres de Deus que provaram coisas da parte do Senhor, influenciaram a sua geração e levaram outras pessoas a experimentar outras coisas, eram homens dedicados ao jejum e à oração. E a gente, hoje, a minha geração, ao qual eu me incluo, se a gente perguntar: você tem um período de tempo de oração? Às vezes, eu oro antes de dormir. E jejum? Jejuei, rede social. E a gente acaba não experimentando nada, mas quando a gente conversa com pessoas mais velhas, e glória a Deus que a gente tem uma geração que ainda está viva, experimentando coisas novas e sendo bênção de Deus, não querendo parar, você fala com ele, eu jejuava 2 vezes na semana, 4 horas. Era muita gente, era uma demanda muito grande, eu tinha que me dedicar ao Senhor e ser útil para o povo. Eu falei: há um lugar de dedicação ao Senhor, de uma fome e um zelo por Ele, que invade o nosso coração e nos leva a não ficarmos conformados com a nossa própria história e situação. E a gente responde como Gideão. Há um livro também, uma indicação, mais uma, chamado John Piper, chamado Fome de Deus. Ele escreve também sobre o jejum. E ele escreve algo interessante, eu anotei a frase dele, e o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele diz o seguinte: o maior inimigo da fome por Deus não são os inimigos, Satanás, são as dádivas de Deus. Os apetites mais mortais não são pelo veneno do mal, mas pelos simples prazeres da terra. O que está acabando com a minha fome e a sua fome não é a vontade de se jogar no pecado, é o prazer dos benefícios que o nosso Senhor Deus deu para a gente. Eles são lícitos, são presentes de Deus para a sua vida. Mas quando você dedica o seu coração somente a esses prazeres, eles se tornam ilícitos. Lucas capítulo 8, versículo 14, esse eu vou pedir para abrir, diz o seguinte: nosso Senhor Jesus, deixa eu ler com vocês.
O Senhor Jesus contou uma parábola sobre semente caindo na terra e ele comparou o tipo de terra com o tipo de coração que recebe a mensagem do reino. E ele, em determinada parte, falou o seguinte, ó, determinadas sementes caíram entre espinhos, uma terra espinhosa. E ele está explicando o que são esses espinhos. São os que ouvem a mensagem, mas, ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e os prazeres desta vida. Em outras versões, os deleites dessa vida. Olha o que o Senhor Jesus está falando. Algumas pessoas escutam a mensagem do reino e essa semente cai ao coração, começa a transformar. Só que de repente vem alguns espinhos que vão fazer aquela semente que está crescendo ser abortada. E ele compara o que são os espinhos, mestre? As preocupações somente com as coisas daqui, as riquezas. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que eu tenho que ganhar mais, eu tenho que mais trabalho, mais conquista, mais dinheiro, e os prazeres dessa vida. Ele está comparando os prazeres dessa vida com quando a gente focaliza só nos prazeres, esses prazeres como único e suficiente fonte de deleite, esses prazeres se tornam espinhos para o nosso coração. O Senhor Jesus, quando comparou a geração da vinda dele, ele falou: a geração vai ser como aquela geração de Noé. Aí ele, tá, geração de Noé, qual geração de Noé? Casavam-se, davam-se em casamento e bebiam, e de repente veio o dilúvio. Aí tu pensa, casar, se dar em casamento, é uma coisa ruim. É até um mandamento do Senhor que a gente, em Gênesis, que espalhasse, multiplicasse. Casar e se dar em casamento não tem nada de pecaminoso. Mas quando você focaliza a sua vida somente em prazeres daqui e esquece o lugar de deleite que a gente tem nele como a principal fonte, o que é lícito se torna ilícito. A gente perde a fome pelas coisas do Senhor, do céu, do nosso Deus, não pelos pecados que a gente vive ou pratica. A gente perde a fome por causa dos deleites que Ele está nos dando. Viver bem, o casar. Eclesiastes fala de um prazer ilícito. Calma. Toda hora eu falo um versículo. Eclesiastes fala de prazer ilícito. Ele fala o seguinte, Eclesiastes: para que a gente coma, beba, desfrute da vida e aproveite a vida com a mulher amada ou com o marido. Ele está falando, isso é bênção do Senhor. Comer é uma coisa boa ou não é? Aleluia. Só eu acho bom, irmão? Comer é bom demais. O comer, aproveitar a vida é uma bênção do Senhor. Aproveitar a esposa, ele está falando de relações sexuais, é uma bênção do Senhor. Aproveitar o marido, o deleite, é uma bênção do Senhor. Quando está dentro dessa aliança, é uma bênção do Senhor. Quando não está, não é. Mas ele está falando, são coisas boas. Mas quando isso se torna a principal fonte de prazer e deleite meu e seu, a gente acaba perdendo a fome por coisas mais profundas e maiores com o Senhor. O que é lícito se torna ilícito e ele acaba ficando enciumado porque você tem abandonado coisas que você poderia alcançar no Senhor porque você não tem mais fome por Ele. Ah, Igor, mas a minha rotina de trabalho é exaustiva. Eu acordo às 4, vou dormir, não sei, meia-noite para levantar às 4 da manhã. Tudo bem, a vida é dura, é difícil. Mas como o Igor fala, se você se importa com alguma coisa, se você dedica tempo, se alguma coisa é importante para você, você vai dar um jeito. É nisso na vida. Se eu quero me formar em medicina, são quantos anos você está estudando medicina? 6 anos. Depois tem que residência mais 4. São muitos anos. Perfeito. No mínimo 8, no máximo 10 para os irmãos que estão em casa. De uma vida dedicada àquilo, de acordar de madrugada, de estudar para a prova, de tudo que vale a pena, vai custar seu tempo, seu esforço. O que não vale a pena vem de graça. Né? Vale a pena, tá aí, ó, você acha na rua. Se vale a pena, é custoso. Desenvolver um relacionamento com Deus
É custoso porque precisa ser intencional de quem quer se envolver com ele. O autor de Hebreus falou: aqueles que se achegam ao Senhor, é necessário que creiam que ele existe, que você está tentando se relacionar e você tem que crer que ele existe e que ele recompensa, é galardoador daqueles que os buscam. É um lugar de eu vou buscar ele, eu creio que eu vou buscar ele, em algum momento eu vou encontrar. O texto bíblico fala, quando a gente buscar de todo nosso coração, a gente encontra, ele não está longe. Mas tem que ser intencional, entende? Então, uma geração que é inconformada ou conformada é em relação às coisas do Senhor. É em relação a esse relacionamento com o Senhor. O que você deseja experimentar com Ele. Ah, Deus te ama. Ok, para algumas pessoas é clichê. A gente já tem experimentado desse amor. Você já teve um momento com Ele que de repente você percebeu esse amor e foi tomar teu coração, foi quebrantado e você não entende de onde vem, não é possível alguém te amar tanto assim, você é cercado por aquilo, você fala, meu Deus, eu quero esse Deus. Seu coração foi cativado por ele? Você tem fome dele? Tem? São perguntas que a gente tem que fazer. Determinadas práticas da vida cristã vão ser vividas somente quando você decidir vivê-las para a sua própria vida. Digamos que o Igão, aleluia, seja um homem mais ungido que você conheça. Quando o Igão ora, morto ressuscita, pessoas são curadas. E você vê tudo aquilo, fica maravilhado, porque, irmão, se você já teve um ambiente de ver um negócio, é de bugar a cabeça. Tu olha assim, não é possível. É, real, é um negócio louco. E você chega para esse homem de Deus e fala, ora por mim. Ele vai orar, amém. Mas se você não orar em casa, se você não tiver uma vida de comunhão, vai viver coisas, não vai viver rompimentos da parte do Senhor, não vai experimentar grandes coisas. Porque nem tudo depende dos outros, é algo que depende de você. E às vezes a gente tem falhado, a minha geração mais nova, de falar que, cara, vai ter que ter uma vida de oração sim, se você quer ter algo com ele. É uma vida de, você vai se trancar no quarto. Eu falei para Bebel, eu me tranco no quarto, eu oro durante 5 minutos, eu não sei mais o que falar, irmão. Eu oro, eu brinco, tem um pastor americano chamado Dave Roberts, que já faleceu ano passado, era um senhorzinho. Ele falou que ele orava, ele falou, eu orava por todos os missionários. Eu expulsava as baratas do quarto, em nome de Jesus. Eu repreendia as pragas, o fungo em casa. E quando eu olhava o relógio, 15 minutos. Ele, meu Deus, não é possível. Mas ele falou, cara, como eu falei para o Senhor, eu vou ficar aqui pelo menos 1 hora. Ele falou, Senhor, eu vou ficar aqui, vou ficar calado, ficar quieto. Eu não sei o que dizer, mas eu vou ficar. Estou aqui. Em alguns momentos ele orava em línguas, que isso é uma conversa para um outro dia. Ele gastava tempo com a prática de orar em línguas. E Deus começou a usar esse moço de uma maneira tão maravilhosa. E no início dos anos 90 ele vinha ao Brasil, fazia conferências de cura. Quem fala muito dele nesse livro, se não me engano, do jejum, é o pastor Luciano Subirá, que ele falou que esse pastor vinha de 6 em 6 meses e pregava, e ele, jovem ainda, 20, 21 anos, ele ia nas conferências e ele falou, eu chegava nas conferências, não dava para a gente entrar, irmão. Então a gente sentava do lado de fora no telão. A gente estava lá. E uma vez, Subirá falando, uma vez eu estava sentado do lado de fora e ele estava pregando do lado de dentro. E ele falou assim, de repente o Dave parou assim, ele falou, tem um irmão do lado de fora do telão que tem a perna muito tortinha, eu não sei como é a palavra, arqueada. E Deus, oi mãe? Isso, tipo isso. Arqueada, arcada. E esse irmão do lado de fora, Deus está tocando ele agora. E o pastor Luciano Subirá falou que era o irmão do lado dele. Ele brinca, parecia que o irmão tinha andado muito a cavalo, com as pernas tortinhas. E esse irmão do lado dele, ele falou, ninguém pôs as mãos sobre ele. Quando ele falou lá dentro, em Jesus' name, seja curado em nome de Jesus, a perna do homem começou a esticar e estalar. E ele brinca.
Quando eu vi aquilo, eu pirei e falei, eu quero isso para minha vida. Aleluia! Quero isso para minha vida. E ele brinca que o Dave Robinson, no final das pregações, falava, quem que é isso que eu tenho? Aí ele falou, todo mundo ia para frente, né? Um bando de jovens para frente, todo mundo achando que o Dave Robinson ia pôr as mãos e um download do céu, alguma coisa ia acontecer. E o Dave, no final, quando vinha todo mundo na frente, fala, faça o que eu faço, e você vai ter o que eu tenho. Faça o que eu faço, pastor. O que o senhor faz? Eu oro, eu jejuo, eu passo tempo orando em línguas. Deus me deu um dom para edificação pessoal e eu gasto tempo com isso. Eu me dediquei a isso. E o Subirá, ele brinca, que demorou umas 3, 4 conferências para ele decidir se trancar no quarto e orar ao Senhor com aquelas línguas que ele nem entendia, mas a Bíblia fala que quando a gente ora em espírito, o nosso espírito é edificado. E ele brinca, eu me trancava no quarto e ficava das 8 ao meio-dia, na época, que era o tempo que ele tinha, trabalhava de tarde e estudava de noite. De 8 a meio-dia ele ficava no quarto orando, orando, orando. Ele falou, dava 10 minutos eu começava a orar em línguas para me edificar. Eu não sabia mais o que dizer, mas eu queria estar ali. Depois de algum tempo, Deus começou a fazer coisas na minha vida, milagres começaram a acontecer, intervenções, palavra de conhecimento começou a acontecer. Há um lugar que, se você quer, irmão, viver mais de Deus, você vai ter que entrar no seu particular, se dedicar ao Senhor. Tem momento que você entra nesse particular, deixa eu ver quanto tempo, tá? Tem momento que você entra nesse particular e você fala, Senhor, eu sou tão diferente de você, eu não tenho prazer de estar aqui. Não é bom, não é agradável para mim, mas eu vou estar. Eu vou aprender a orar. Quando que eu vou aprender? Senhor, eu vou orar até aprender a orar. Ainda não sei, mas vou orar. Ah, tem um lugar de jejum, Senhor, que eu quero aprender algumas disciplinas espirituais. Não vou ficar um dia sem comer, mas vou pular o café da manhã, talvez, e ter um período de tempo com o Senhor. A nossa geração, irmãos, é a geração que mais tem bombardeio de informação, de preocupação. Nunca foi tão fácil comer nessa vida. Você pede um negócio no celular, iFood, vai chegar, a comida vai chegar aqui, não vai bater o portão. Nunca foi tão fácil. Nunca teve tanto acesso à informação, a gente nunca foi tão bombardeado. Irmão, desliga o celular por um dia para você ver. É uma paz. É tanta coisa que demanda da gente, e tudo isso vai nos levando para um lugar distante desse lugar de descobrir Deus, de ficar com Ele, de compreendê-lo, de orar, de ler a Bíblia e ter prazer na leitura. Nas disciplinas espirituais são disciplinas, então devem ser aplicadas. Por que isso tudo, Igor? E aqui eu já caminho para o final. Porque eu falei para os irmãos, há uns 4, 5 meses atrás, Igor, tive um pico de ansiedade que eu nem sabia o que era ansiedade na minha vida, irmão. Eu tive que o coração acelerou, me desesperei, e não sei o quê, e comecei a ficar nervoso nos dias seguintes, porque o emocional estava muito mexido, balançado, estava assustado com aquilo tudo. E em determinado momento eu falei para a Bebel, amor, vou fazer tudo o que se precisa fazer para melhorar. O que você precisa fazer? Aí a Bebel falava, amor, você está muito acima do seu peso. Está com 100 quilos. Comer desse jeito, sem atividade física, sem nada disso, não faz bem para você. Seu exame de sangue não está tão legal. Falei, tá bom, vou me alimentar bem. Amor, conversa com um psicólogo, alguma coisa assim. Tá bom, eu converso com um psicólogo. E amor, já que você está nessas mudanças todas, e glória a Deus pelas coisas, dedica tempo a orar e jejuar também. Por isso, por coisas. Usa as ferramentas que Deus já te deu, que está na palavra. Tá, vou fazer. Comecei a comer bem, a praticar atividade física e decidi entrar nesse lugar de oração e de jejum. E orar. Ah, não são jejum, não é um negócio, meu Deus.
É um jejum que eu falei, conversei com o pastor Pedro, falei, pastor, ó, eu janto às 9, vou ficar até meio-dia no outro dia, e nesse período de tempo vou orar. Tá bom, Igor, não precisa fazer tanta coisa, só não come muita besteira antes e não tenta, quando estiver morrendo de fome depois, comer demais, que vai te fazer mal. Come direitinho, quando voltar, come direitinho. Comecei, irmão, fiquei 40 dias. E eu falei para Bebel, amor, de 8 da noite a meio-dia, depois dos 20 dias já estava mais confortável para mim. Vou ficar de 8 às 18, 8 às 18, e orando. Em determinado momento, nesses dias todos, Deus começou a falar comigo. Comecei a sonhar muito e anotava os sonhos, expressava. Comecei a ir com irmãos em oração, eu orava, pastor Manuel, cultos, e comecei a receber palavras proféticas de outras pessoas confiáveis, e eu, que bênção. Em determinado momento nesse período, essa questão do meu nervoso, da ansiedade, foi sendo vencido, só que foi acendendo um fogo por mais de Deus, entende? Fui vencendo algumas coisas, algumas dificuldades, mas estava acendendo outras coisas no interior, uma fome. Eu comecei por uma coisa e estou continuando por outra. Tem um negócio a mais acontecendo, eu não quero parar com isso. Eu quero me dedicar a orar, a jejuar. Ah, amor, a Bebel, está jejuando por quê? Por isso, mas agora eu vou jejuar e orar pela minha família, pela igreja, pelos pastores. Orar, orar. E a fome começou a despertar no coração. E eu não falo para me gabar, irmão. Não é para gabar, é só para você ver. Parece que Deus aguarda alguém que está disposto a alguma coisa. Eu anotei, a Bebel pediu uma nota, porque eu recebi 16 palavras proféticas de pessoas diferentes em 3 meses. E eram pessoas falando a mesma coisa. Começou com a Isa, numa oração, a Isa não sabia o que eu estava passando, me deu uma palavra, pastor Manuel, outras pessoas do, da igreja sede me paravam, falavam. Eu ia em oração com alguns irmãos, pessoas me paravam na rua e falavam isso, Igor, irmão, isso e isso. E eu anotava e eu falei, meu Deus, tá alguma coisa acontecendo. Por quê? Porque talvez eu quis vencer algumas coisas e algumas dificuldades. E o lugar do crente vencer algumas dificuldades é se entregando à oração, ao jejum, à leitura bíblica. Só que Deus foi despertando uma fome por ele que eu ainda não me lembro de ter. Eu me lembro do início, mas foi um negócio que tava queimando, está queimando. E lendo livros, querendo aprender sobre fé, querendo e foi acendendo algo. Eu falei, não, Deus tem que fazer alguma coisa. Deus está fazendo, mas eu quero corresponder. Eu quero entrar no rio dele, eu quero corresponder a ele, eu quero responder, eu quero estar com ele, eu quero desenvolver uma vida de oração, eu quero aprender mais da palavra. Eu inconformado, irmão. A gente tem que usar as ferramentas que estão à disposição. A Bíblia fala da armadura de Deus, da espada do Espírito, é a palavra, mas não tem como a gente usar a espada se a gente não lê a palavra. O capacete da salvação, da couraça da justiça, orar em todo tempo no Espírito, aqueles que já foram batizados na nossa linguagem, orem em línguas, gaste tempo com isso. Há ferramentas que, quando utilizadas, despertam o nosso espírito para mais de Deus. Não, irmão, a gente já sabe como é a segunda-feira depois do culto. Já sabe como é a terça. A gente já sabe como é uma oração que a gente ora sem querer, mas ora rápido. Mas a pergunta sempre vai ser: o que você quer com Deus? Quer mais coisa? Quer mais. Às vezes você começa por um caminho e ele vai corrigindo a direção e vai tratando outras coisas no seu coração que você não tinha nem consciência que precisava. E ele começa a tratar. Ele começa a derramar uma graça e ele vai mexendo em pontos diferentes e você fala, gente, eu nem estava pensando nisso, ou que eu precisava de ajuda nisso, mas você entrou num lugar de se permitir ser tocado pela parte do Senhor, que ele começa a mexer algo no seu interior, para o seu próprio benefício.
para o seu próprio propósito, do que ele tem para a sua vida. Mas nada acontece sem essa dedicação inicial, sem essa decisão de, cara, eu vou orar. Não preciso. Eu não oro, então vou gastar um tempo do meu dia para orar. Eu vou ler a Bíblia. Cara, eu estou muito triste há muito tempo, com muito sentimento de tristeza. Óbvio, procure ajudas profissionais, mas entra nesse lugar de deleite no Senhor. O pastor Luciano Subirá fala nesse livro é algo interessante. E aqui eu já finalizo. Ele fala que ele estava nesse jejum prolongado dele, que ele fez 40 dias, se não me engano, e ele falou que no 30º dia, acompanhamento médico, tudo isso, ele toda hora fala no livro, irmãos, não quero que vocês fiquem motivados, vou fazer 40, não, faça menores, intermitentes, procure profissionais que entendam de alimentação, o que comer, como comer, tudo mais. Mas ele falou que em determinado momento ele foi pregar numa conferência e o pastor virou para ele e falou: Subirá, vou pedir para o irmão fulano de tal te pegar no aeroporto e te trazer para o restaurante, que a gente vai estar com outros pastores lá almoçando. E o pastor Luciano falou: pastor, não, eu vou, mas eu não estou almoçando. Ele, não, então não tem problema, eu peço para ele te levar para o hotel e te trazer à noite para a gente jantar. Ele, então, pastor, eu também não estou jantando. Não, então amanhã, café da manhã, ele, então, também não vai rolar. Mas eu quero estar com os irmãos, eu vou, eu não como, mas eu quero papear, trocar figurinha, conversar das coisas de Deus, ser edificado, ajudar a edificar. Tudo bem. Ele falou que foi para o restaurante. Aí chegou no restaurante, o pastor conversando com ele falou: Subirá, você é uma das pessoas que mais tem incentivado a cultura do jejum no Brasil que eu conheço, tal, essa prática, os benefícios que você tem colhido fisicamente, espiritualmente. Mas por que você está jejuando tanto? Não tá rolando um lugar de desvaneio, Subirá? Você não está entrando num lugar de tá demais, não? Ele falou: pastor, eu não sei se tá, mas eu estou realizando todos os acompanhamentos, exame médico antes, durante e no final, tem feito um benefício grande para a minha saúde como nunca antes. Não sei se você lembra, eu era bem, eu estava muito acima do peso, eu corrigi a alimentação e tudo mais. Mas tá, Subirá, mas no início você jejuava por quê? Ele falou: pastor, no início, quando eu comecei, era garoto, é porque eu queria romper o sobrenatural, eu queria ver o sobrenatural na minha vida, eu queria ver pessoas sendo curadas, eu queria experimentar coisas de Deus, e glória a Deus que naquela época Deus começou a corresponder e ainda experimento essas coisas, mas agora não mais. Não é mais isso que me motiva. Ele, o que te motiva, Subirá? E ele brinca. Ele falou que pediu, estava no restaurante, ele pediu uma água com um shotzinho de limão. Ele não estava comendo nada. Ele falou que foi estranho porque o garçom trouxe um copo cheio de limão. E ele, quando olhou, ele falou: acho que eu não falei certo pro garçom. Eu acho que ele trouxe uma limonada, um suco. Aí ele pegou o copo, experimentou, tá doce. Aí, garçom, eu não sei se eu falei direito, eu só queria um pouquinho de limão. Aí ele, não, é limão. Ele, não, tá doce. Aí o garçom, impossível, assim, eu vi o rapaz espremer o limão. Aí ele provava, tá doce. Aí o garçom, não tem como tá doce, senhor. Aí o outro pai, aí ele, não é possível, tô maluco, tá doce, gente. Aí o outro pastor prova, não, pelo amor de Deus, Subirá. Tá azedo isso, limão puro. Ele, não é possível. Tá doce. Aí ele lembrou, gente, eu estou em jejum, talvez muito tempo. Ele falou, eu estava sentindo a frutose do limão. Tanto tempo, talvez muito purificado pelo jejum. E ele falou para o pastor, pastor, eu acho que é isso. Eu acho que eu jejuo por causa, a gente entra num lugar de deleite da coisa do Senhor que a gente não percebe mais. Nosso paladar está tão viciado. Aí ele brinca. Um outro pastor pediu aquele salada de fruta maravilhosa e botou aquele leite condensado e ele falou: meu Deus, não precisa, já está doce. A fruta é doce. E aquele leite condensado. Aí ele brinca com o pastor: pastor, o leite condensado não é pecado. O excesso, tudo bem, mas não é
mas ele, tipo, impossibilita de você provar. A gente está tão infectado com tanta coisa que a gente não está mais conseguindo captar a doçura da presença de Deus. Aí ele brinca, ele fala, gente, eu entro para orar e falo, Senhor, sempre foi bom assim? Eu não percebi. Nos momentos de adoração eu falei, a sua presença sempre foi percebida assim, e só eu que não sabia que o jejum mortifica biblicamente a sua carne e, quando feito com oração, aviva o seu homem interior. Então, mas a gente tem experimentado essa doçura de Deus, esses romperes, ou a gente está conformado? Uma pergunta simples. A gente pode ser uma geração como Joás, atira 3 vezes no chão, já está bom. Ou como o Eliseu, quer experimentar mais de Deus, quer avançar nas coisas do Senhor. Eu brinquei, eu falando com um pastor conhecido, eu falei, pastor, eu acho que eu enlouqueci. Por quê? Deus fala, agora ele vai ter que falar comigo. Eu vou ter que escutar ele. Não quero uma voz de trovão. Não, mas tipo, eu direcionar. Eu quero ser direcionado por ele, corresponder a ele. Coisas começaram a acontecer, irmão. Finalizando de novo, que o pastor Alexandre toma esse microfone da minha mão. Coisas começaram a acontecer. Eu estava na fila do cinema. Eu lembro que eu estava aqui a sexta-feira buscando poder, e o pastor Pedro brincou, ele falou, irmão, agora peça algo para Deus que só você quer. E eu falei, Senhor, se é para viver contigo, eu não te vejo, não te sinto às vezes. Eu preciso te escutar, perceber, ser direcionado. Eu quero alguma coisa da sua parte, senão não tem como eu me relacionar com alguém que eu não escuto, não converso. Tudo bem. Aí eu estava, me ajuda a ser sensível aos seus direcionamentos no meu coração, a testar, é de Deus, não é? Será que foi Deus? Tudo bem. Estou na fila, aí eu compro uma batata para mim, uma para o outro casal e pego, na época, a garrafa de refri, né? Aí eu saio, estou saindo da fila. Quando eu estou saindo da fila, vem no meu coração assim, a atendente que me serviu a batata, a família toda dela é crente. Pai, mãe, irmão, todo mundo. Só ela está afastada. Só ela está afastada? Hã? Só ela está afastada. Fala para ela que eu tô com ela, não abandonei. Aí tu pensa, é coisa da minha cabeça, eu tô doidão, maluco, tô indo embora. Já tô inventando, é muito tempo de querendo muito. Mas eu falei, só tem um jeito de eu saber se é ou não é. Voltei, com a pipoca toda. Aí eu falei, moça, vi o nome dela, não lembro. Bruna, deixa eu te fazer uma pergunta, pode ser estranho. Pode fazer, senhor. É alguma coisa da pipoca ou não? Seu pai, sua mãe, todo mundo é da igreja evangélica. Aí ela já abriu o olho assim. É. Eu falei, só você tá afastada? Ela, o olho encheu de lágrimas. Tá. Aí eu falei, sabia que Deus não esqueceu de você? E ela começou a chorar. Deus te ama. Aí tu sai dali e eu falo, caraca, Deus é de verdade, mano. O negócio existe. Às vezes é simples, irmão. Começa simples. Às vezes a gente, obviamente, tem experiências mais profundas, mas ninguém começa dirigindo, pilotando uma Ferrari. É um negócio devagar. Vai crescendo, vai amadurecendo, vai tendo coragem de, como diz o pastor, não chega dando carteirada, pergunta faz sentido para você, não faz. Eu falei, gostei desse troço. Eu quero experimentar mais coisas. Eu estou dentro do táxi. Estou dentro do táxi, e aqui eu finalizo, em nome de Jesus. Eu dentro do táxi, eu acho que eu não sei onde é que eu estava, eu acho que eu estava encontrando a Bebel em algum lugar. Eu entro no táxi, aí eu sento, converso, tento puxar assunto com o motorista e tal. De novo, vem no coração algo vago assim. Ele é novo convertido, ele e a esposa se batizaram há pouco tempo e ele está muito preocupado com um filho dele. Falei, meu Deus do céu, está aumentando as histórias na minha cabeça. Eu falei, não deve ser não. Tudo bem. Eu aqui, aí tu fica incomodado, mas vai que é Deus, né? Eu falo, tá. Pô, amigão, deixa eu te fazer uma pergunta, pode parecer estranho. Ele faz, cara, não sei o quê. Falei, pô, você é cristão, né?
Ele, sou, glória a Deus, eu se batizou há pouco tempo, você e a sua esposa. Aí, batizei. Eu, tem filhos? Filhos? Ele tem, eu tenho dois filhos. Eu falei, tem um especificamente que você está muito preocupado, né? Ele, como é que você sabe? Eu falei, não, veio isso tudo ao meu coração, que você era novo convertido, mas que Deus, se você está preocupado, Deus sabe da tua preocupação, Ele vai te honrar, continua aos pés do Senhor. Eu lembro que ele parou o carro, começou a chorar. Ele falou, eu estava orando. Aí eu estava. Eu falei, Jesus, eu vou para casa. Mas eu falei, não, vou pegar só mais uma viagem, só mais uma para fechar o dia. E orei, Senhor, que seja um servo de Deus, que seja um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. E agora tu tá aqui me falando essas paradas todas, aí no meio da conversa da Bel me liga. E ele empolgado dentro do táxi, né? E essas paradas todas, Deus existe, Deus é tremendo, tá feito muita coisa na minha vida, blá, blá, blá. Eu atendi, amor, oi amor. Aí eu falei, minha esposa, aí a Bebel, onde é que você tá? Eu tô com o taxista. Aqui, é que Deus está fazendo uns negócios aqui, amor. Aí ele grita, o taxista, Deus está aqui! Deus está aqui, Deus está aqui! Aí eu, escutou, amor? Ela, amor, não entendi. Mas quando você chegar, você me conta, tá bom? Beijo. Querido, coisa pequena, coisa simples. Aí tu fica, caraca, Deus existe mesmo. Não é que ele talvez queira mais que a gente. Vamos ficar de pé, irmão? Por favor.